Olá pessoal, eu sou o professor Maurício e eu vou montar um vídeo agora explicando de maneira assim bem mais simples como resolver uma equação do primeiro grau, do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Só lembrando, isso aqui é um método prático, né? Vamos lá. Uma equação do segundo grau é aquela que tem esse jeitão aqui, ó. Se você olhar, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando, é uma equação porque tem um sinalzinho de igual, toda igualdade representa uma equação e nós temos letras. O detalhe aqui é que nós temos o doisinho, correto? Como o maior expoente das letras, logo é uma equação do segundo grau. Se nós tivéssemos aqui um 4, nós teríamos uma equação do quarto grau, e assim sucessivamente, beleza? Então vamos pensar comigo. A primeira coisa que a gente vai saber são os coeficientes da equação. Quem realmente é essa letra A, quem realmente é essa letra B e quem realmente é a letra C. A letra A é a quantidade de x ao quadrado. Como assim, Maurício? Vamos olhar aqui para mim, por exemplo. Olha, quantos x ao quadrado eu tenho aqui? Eu tenho 5. É a quantidade. E aqui eu tenho 4x ao quadrado. Então o A nosso aqui vale 5. O nosso A aqui vale 4. Olha, 3x ao quadrado. O nosso A vale 3. Menos 2x ao quadrado, o nosso A vale menos 2. Quando eu tenho 1, eu não preciso colocar o 1, correto? Tá bom? O nosso A aqui seria... Opa, esqueci de um detalhe básico, né? Aqui é um 2. O nosso A vale 1. O B, na realidade, é a quantidade de x com expoente 1. Vamos aqui, ó. Se você olhar, aqui eu tenho vários exemplos de B. Ó. O B aqui nosso é o 2. O B aqui nosso é o menos 5. E o B aqui nosso é menos 1. Aqui eu tenho 1x, mas como ele é negativo, é 1x negativo. E o C é o cara que não tem nada, sabe? Ele é solteirão, é o nosso lobo solitário. Ou seja, se você tivesse esses números aqui, eu teria o C. Vamos com um exemplo mais claro. Nessa equação, quem seria o A, quem seria o B, quem seria o C? A quantidade de x aqui eu teria quantidade de x ao quadrado, quando não aparece o número é o número 1, sinal positivo. Aqui, qual o valor de B? No nosso caso aqui, o B nosso é menos 3, ok? E o nosso C, o cara que está sozinho, é nosso 4, ok? Então, vamos lá. O nosso A, nesse exemplo, quem seria? O 2, esse 2 aqui. O nosso B seria o mais 4, ok? E o C é o cara que está sozinho, o nosso cara, que seria o valor, o número 1. Descendo mais para baixo, o exemplo. Quem seria o A? Se você olhar, o A nosso seria o menos 3, é a quantidade de x ao quadrado, 3 negativos. O B, cadê? Não tem ninguém com x? Eu tenho o C é 4. E o B? Não tem ninguém com x? Aí eu vou indicar como 0. Beleza? Nesse exemplo, a quantidade de x ao quadrado, detalhe, para ser uma equação do segundo grau, obrigatoriamente eu tenho que ter o A. Eu posso não ter o B e posso não ter o C, beleza? Mas eu tenho que ter o A. No nosso caso aqui, o A nosso vale 5, ok? A quantidade de x ao quadrado. O nosso A aqui vale 1. E cadê o C? É esse 0? Não. Se você olhar o 0, por que tem esse igual a 0? Porque como não tem ninguém do outro lado, eu ponho 0. Mas se você olhar aqui, como está faltando o C, eu vou indicar sendo 0. Beleza? No nosso caso aqui, o nosso A vale quanto? Menos 1, ok? É a quantidade de x ao quadrado. O nosso B é 1, é a quantidade de x. E o lobão solitário, menos 1. Ok? Beleza? Vamos resolver uma conta dessa? Vamos. Eu separei uma equação do segundo grau em etapas. Eu fiz a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira. Beleza? Vamos tentar resolver? Vamos. Então, vamos lá. Nessa equação aqui, a primeira etapa, coeficientes da equação. Está aqui a equação que eu tenho, correto? Cada equação vai ter um valor. Se vocês olharem aqui atrás, ó, eu tenho vários tipos de equações. Eu vou resolver esta, mas o conceito dessa vale para todas as demais, beleza? Nós estamos resolvendo a equação completa.
que tem A, tem B e tem C. A incompleta é um outro caso, né? Mas pode resolver dessa mesma forma. O nosso A aqui vai ser 1, porque é a quantidade de x ao quadrado. O nosso B, ele vai ser menos 5, ok? É a quantidade de x. E o nosso C seria quem? O lobão solitário, que é o nosso 4. Fiz a primeira etapa. Aê, beleza. Fiz a primeira etapa, vou para a segunda etapa. A segunda etapa diz assim, cálculo do delta, credo, o que é isso? Delta é essa letrinha grega, é um triângulozinho, beleza? Vai servir para a gente poder desenvolver a segunda etapa da nossa conta. Como assim? Cara, tem uma fórmula, e fórmula vai ser sempre essa. Olha a fórmula que sexy que ela é, ó. B ao quadrado menos 4AC. Nossa, se você olhar, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A e aqui eu tenho C. Olha, você tem A, B e C ali em cima, cara, fica sossegado. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a fórmula de novo aqui, delta, eu vou deixar pela dona ela, ó. No lugar do B eu não coloquei nada, no lugar do A eu não coloquei nada e no lugar do C, agora eu vou colocar agora. Tá? O nosso B, eu vou jogar aqui dentro, é menos 5. O nosso A, se você olhar, o nosso A aqui vale 1 e o nosso C vale 4. Beleza? Então tá, 5 ao quadrado, base negativa elevado a expoente par vai dar mais. Então sempre aqui, pessoal, vai dar positivo. Nem precisa se preocupar com o sinal, tá bom? 5 ao quadrado, 5 vezes 5, né? Até ontem dá quanto? 25. Beleza? E agora eu vou pegar esses três caras aqui e vou multiplicar junto. 4 vezes 1, 4. Ó, só detalhe, pessoal. Esse 4 aqui é da fórmula. Sempre vai estar. Quem vai mudar são esses dois caras. Esse cara aqui, esse tigrão aqui, vai estar sempre na fórmula. Beleza? Então eu vou fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Tá? Se você pegar aqui comigo, olha, o A eu coloquei 1 e o C eu coloquei C. Coloquei 4. Tá aqui, ó, o 4. Tá aqui o A, que vale 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Beleza? Beleza. Tá. E aí? Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar 25 menos 16. Dá 9. Ou seja, o nosso delta, se você pegar aqui 25 menos 16, dá 9. O nosso delta vale quanto? 9. Ok? Então tá. Resolvendo a parte, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou passar para a terceira parte da equação. Então a primeira parte foi calcular os coeficientes. A segunda foi calcular o delta. Tá vendo? Eu coloquei no lugarzinho do B o 5. É esse cara aqui. No lugar do A eu coloquei quem? O valor dele. No lugar do C eu peguei o valor dele. E aí multipliquei os três. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. O sinal. Aquela regrinha. Se tiver dois sinais negativos, dá mais. Se tiver um sinal negativo, dá menos. Se for sinal negativos em quantidade par, dá mais. Se for em quantidade ímpar, dá menos. Se você olhar aqui só tem um. Então, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Mas nem precisaria. Deu 1, vai dar menos. Se der em quantidade de par, ou vai dar par ou vai dar ímpar. Se você olhar assim, tem 3 números, né? Beleza, deu menos. 25 menos 16, 9. Agora vamos para o próximo aqui, ó. O cálculo dessa fórmula linda, maravilhosa, que é o cálculo da fórmula de Bhaskara. Bhaskara era um hindu, que não foi bem ele que fez a fórmula, tá? Ele foi desenvolvido por um outro cara, mas foi ele que complementou e deu nome à fórmula, ao nome dele. Beleza? Então tá aqui, se você olhar, olha a fórmula de Bhaskara. X igual a menos... Esse parênteses aqui não tem, mas eu vou colocar. Abre parênteses, B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Olha, o B eu tenho, é aquele cara lá em cima. O delta, pô, é esse cara aqui que eu encontrei. E quem é o A? O A é aquele cara lá em cima e esse 2. O 2 é 2. Então eu vou fazer o seguinte, antes disso eu vou arrumar a conta. Eu vou pegar esses dados lá de cima e jogar aqui para baixo. Então, o nosso A vale 1, o nosso B vale menos 5 e o nosso C
vai valer 4. Beleza? E o delta nosso, a gente sabe que vale 9. Beleza? Então, 1 menos 5, 4 e 9. E agora eu vou pegar, simplesmente onde tem as letras, eu vou colocar os dados. Então, por exemplo, quem é o B? O nosso B é quem? Menos 5. Então, eu vou colocar menos 5. Lembrando, cuidado desse sinalzinho. Tem um sinalzinho da fórmula aqui, menos fora. Delta. Quem é delta? Se você olhar, quem é o delta? O delta é aquele que você calculou. Por isso que você vai ter que calcular antes. O nosso delta aqui vai ser o número 9. Tá bom? Beleza? E embaixo 2 vezes A, mas quem é o A é 1. Então, agora vamos fazer essa conta que estava dentro do parênteses. Jogo de sinal tempo, que está dentro de parênteses, menos com menos mais, dá mais 5. Vou repetir esse sinal legal aqui, o mais e o menos. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. E vou raiz de 9. Raiz de 9, quanto que dá? 3. E vou colocar o 3. Beleza? Embaixo vou colocar aqui em 2 vezes 1, 2. E aí, pessoal, agora tem um detalhe. Uma equação do segundo grau, ela é uma equação, mas ela tem um detalhe. Ela tem duas respostas. Uma equação do primeiro tem uma, a equação do segundo vai ter duas. Então, eu vou deixar aqui bem bonitinho para vocês verem aqui a diferença. Ó. Eu vou colocar x com um tracinho em cima, dizendo que é a primeira resposta, e um x com 2 tracinhos em cima, que vai ser a segunda resposta. Mas como é que você vai fazer? É simples, tá vendo esse mais e esse menos? É uma conta com mais, uma conta com menos. Como assim? Eu vou repetir o 5 aqui com o mais. E aqui o 5 com o menos. Tá bom? Com o oferecimento da minha cachorra que sempre late quando eu estou fazendo o vídeo. 5 com mais e o 5 com menos. É esse mais e esse menos. Beleza? Então agora eu vou colocar o 3 aqui. Eu vou colocar o 3 aqui. Ok? E o 2 aqui embaixo. E o 2 aqui embaixo. De onde é esse 2? Esse 2 é daqui. 5 mais 3 e 5 menos 3. 5 mais 3 são 8. 8 divididos por 2, que vai dar 4. 5 menos 3 dá 2. Ó. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal. E fiz a divisão. 8 por 2, 4. 5 menos 3, 2. 2 divididos por 2, resultado 1. Esta é a resposta. A primeira resposta vale 4 e a segunda resposta vale 1. Beleza, pessoal? Essa é a equação do segundo grau. Um abraço a todos e até a próxima.